quando nós treinamos, quando nós geramos carga, nós produzimos substâncias. E uma dessas substâncias podem gerar alterações no nosso código genético, no DNA. E aí eu trouxe esse artigo, que é uma revisão sistemática, uma meta-análise, que discute sobre dano no DNA após um exercício aeróbico agudo. Vamos discutir sobre esse estudo aqui. A mitocôndria, a nossa mitocôndria, que é onde a gente pega o oxigênio e passa ele por uma cadeia transportadora de elétrons, essa mitocôndria ela é responsável por produzir ATP. Então é esse oxigênio passando na cadeia transportadora de elétrons, junto com a quebra da glicose, passando por diversas etapas, desde a glicose, pelo ciclo de Krebs lá dentro, combinada ali, em transformações consecutivas, fazendo com que a gente produza as nossas adenosinas trifosfato, as nossas moléculas de ATP. Vão ser responsáveis por sinalizar ali para que a ponte de actinidina aconteça, os pontos cruzados aconteçam por um movimento muscular. Então, durante esse processo de respiração oxidativa, de consumo do oxigênio para a produção de energia, espécies reativas de oxigênio são produzidas. Em algum momento, dentro dessa etapa aí do oxigênio produzindo energia, algumas pequenas alterações bioquímicas acontecem, fazendo com que produza os famosos radicais livres. Esses radicais livres têm uma certa potencialidade de alterar a nossa resposta genética, o nosso DNA. A questão é que o nosso corpo é muito inteligente, então ele tem uma balança. Da mesma forma como eu produzo espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres, eu produzo antioxidantes. E o corpo ele vai tentando manter o equilíbrio, porque o antioxidante ele contrapõe a ação dessa espécie reativa de oxigênio, não fazendo com que você tenha tantas alterações do DNA, assim, com que o teu corpo seja degenerado por essas espécies reativas de oxigênio. E quanto mais eu treino, mais eu melhoro a minha capacidade de produzir antioxidantes. Tá? Quanto mais eu treino, mais espécies reativas de oxigênio eu produzo também. A ideia é que eu sempre mantenha essa balança. Quando essa balança é desequilibrada, acontece o que nós chamamos de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é quando as espécies reativas de oxigênio produzidas são muito maiores do que a quantidade de antioxidante produzida. Isso pode vir por uma deficiência alimentar ou por uma carga de treinamento excessiva. E aí eu tenho elevadas danificações do meu código genético, do meu DNA. E aqui essa revisão ela comparou que, se eu comparar estudos que verificaram o efeito do treinamento de alta intensidade na produção de espécies reativas de oxigênio e na alteração do DNA, comparar essa quantidade de estudos com estudos de longa duração, ou seja, treinando em longa duração, o efeito disso na produção de espécies reativas de oxigênio e na alteração do DNA, o exercício de alta intensidade parece ter um maior efeito na produção de espécies reativas de oxigênio quanto na alteração do nosso DNA, dos nossos genes. Bruno, então se eu treinar em alta intensidade eu vou gerar mutação no meu DNA? Não necessariamente é isso. Pode acontecer eu acelerar o processo de apoptose na minha célula por uma alteração do DNA, minha célula poder morrer mais rápido. Isso explica um aumento, uma aceleração do processo de envelhecimento. Pode explicar até um aumento da incidência de células carcinogênicas, células cancerígenas. Então surgiu uma ideia que um termo chamado hormese, que é um termo vindo lá da farmacologia, que é o mesmo medicamento em diferentes doses, pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Assim, então, o exercício ele pode estar dentro desse conceito de hormese. O mesmo exercício, dependendo da carga de treinamento administrado, pode ser tanto benéfico quanto maléfico. E isso tem uma das explicações por causa dessa relação entre a produção de estresse oxidativo com a alteração do DNA, onde exercícios de a inatividade, o não exercício,
aumenta, por exemplo, o risco de doenças crônicas e o risco de mortalidade, muitas vezes por um aumento da taxa inflamatória crônica, que aumenta a produção de estresse oxidativo, porque a inflamação tem relação direta com essas espécies reativas de oxigênio, que altera o nosso DNA dentro da célula, aumentando a nossa expressão gênica, alterando a produção de diversas proteínas e substâncias dentro do nosso corpo, produzindo resistência à insulina, cardiopatias, aumentando o meu risco de morte. Quando eu faço exercício em uma carga moderada, eu tenho um melhor equilíbrio dessa resposta inflamatória que a gente já discutiu, um melhor equilíbrio dessa resposta de espécies reativas de oxigênio, um melhor equilíbrio da produção de antioxidante, não tendo tantas alterações assim no DNA das minhas células, não impactando aí em respostas negativas do exercício. O que essa teoria começa a postular é que quando eu vou para exercícios extremos em zona de overtraining, em síndrome de excesso, eu começo a ter somatórios ao longo do tempo do desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio com a produção de antioxidante, acumulando alterações no meu DNA dia a dia, sessão a sessão, o que no longo prazo pode impactar no maior risco de reações negativas ao exercício. Mas esse modelo não é tão simples, pois isso é dependente da espécie reativa de oxigênio que é produzida, da intensidade que é produzida, do tempo que esse exercício em alta intensidade está sendo administrado, o tempo que o indivíduo fica exposto a esse exercício, das características genéticas prévias a que esse DNA está sendo exposto e da capacidade do DNA de reparar dessas alterações e danificações das espécies ativas de oxigênio e da produção de antioxidantes para equilibrar esse estresse oxidativo. É um modelo multidimensional. O que nós podemos alterar? O que nós podemos mexer? Na administração da carga de treinamento. Então não adianta eu querer gerar sobrecarga e sobrecarga e sobrecarga sem conseguir equilibrar a recuperação e achar que isso vai fazê-lo chegar ao limite potencial dele de adaptação, que eu estou treinando cada vez mais, porque não vai. O limite diário de administração da carga e o limite de acúmulo de estresse, na verdade, vai gerar um sinal contrário de desadaptação e provavelmente até de saúde, de expectativa de vida. Então a responsabilidade de precisão é muito maior do que a gente imagina. Dessa forma, o que torna uma atleta fisiologicamente diferente? É o equilíbrio entre o que ele traz de resposta gênica prévia com o ambiente a qual ele é exposto. E quais são os limites fisiológicos de um atleta? É o que ele traz de resposta genética prévia com o ambiente a qual ele é exposto. E o que a gente pode mudar? O ambiente a qual ele é exposto. Da mesma forma como eu posso gerar um ambiente que potencialize uma característica individual prévia do indivíduo extremamente propícia à alta performance, eu posso simplesmente sacramentar a capacidade dele de chegar a essa alta performance, porque eu não sei manusear a carga dentro desse ambiente, utilizando o melhor potencial dele. Como é que então eu posso equilibrar essa balança da resposta genética com o ambiente? Como é que eu equilibro isso? Mas a gente não vai conseguir fugir de entender tudo isso baseado nos pilares da alta performance. É por isso que a gente montou a mentoria Pilares da Alta Performance. É justamente para entender toda essa fisiologia por trás do alto rendimento, para entender todo esse processo aí por trás do alto rendimento, que a gente montou a mentoria, para que você realmente fique inteligente no processo de planejamento, utilizando conceitos fisiológicos, de maneira científica, entendendo qual que é a real capacidade do indivíduo de melhora no longo prazo, para saber como é que você deve monitorar a resposta dele à carga e saber se você está expondo ele ao risco desnecessário ou não, a uma carga extremamente excessiva ou não.
Se você não aprender a prescrever, que é o quarto pilar da alta performance, baseado em planejamento, avaliação e monitoramento, você vai continuar sendo só mais um profissional no mercado que faz o mais do mesmo. A ideia da Idealo, então, é ajudar você a realmente fazer prescrição baseada em evidência. E se você fizer isso pensando nos pilares, esse caminho vai ficar muito mais fácil.